Estou aqui com o professor Ricardo, com o doutor Luciano e também com o professor Otônio. São da Fundação Instituto de Administração, ligado ao Departamento de Administração da USP, da Universidade de São Paulo. E estão realizando um trabalho aqui no município de levantamento de informações, de dados, de pesquisa, para que nós possamos aprimorar a questão previdenciária e a questão de carreira. Temos desafios grandes na administração e esses desafios precisam ser superados com muito estudo, com muita pesquisa. Então hoje eles estão aqui à disposição de vocês, eles vão pontuar para vocês algumas situações e nós estamos abertos a responder aquilo que for necessário. Algumas situações não estão totalmente definidas, até porque o trabalho ainda não se concluiu. Mas esse é o momento do diálogo com a imprensa, com a comunicação de Araucária. Então passo a palavra para o Luciano. Boa tarde a todos, boa tarde secretária, imprensa. Nós fomos contratados inicialmente para desenvolver um amplo diagnóstico, tanto do plano de cargo dos servidores, quanto a gestão previdenciária. A gente está finalizando o processo de diagnóstico situacional, em que nós verificamos de maneira ampla as informações que estão disponíveis, que são dados públicos, e a partir da constatação que nós fizermos em relação ao diagnóstico, a gente então propõe alternativas para a modernização da gestão de pessoas e da gestão previdenciária. Esse é um primeiro projeto, é um projeto amplo, é um projeto que ele une tanto a gestão da vida ativa do servidor, quanto posteriormente quando ele se aposenta ou quando há um benefício previdenciário de pensão. A gente verificou algumas inconsistências que precisam ser sanadas, são inconsistências históricas, mas que nesse governo houve a decisão por fazer uma mudança estrutural. Nós não fomos contratados para fazer mudanças pontuais, mas sim fazer uma revisão estrutural da gestão da Previdência Araucária. É por isso que é um projeto amplo, é um projeto que tem uma análise profunda das questões de gestão, tanto de pessoas quanto de previdência, e a partir de agora, com esse diagnóstico, a gente já tem algumas certezas e já começamos a apresentar algumas soluções para que a gestão, junto com os servidores, façam as opções possíveis. E as questões que eu vou trazer aqui interessam as pessoas que pagam imposto, pagam seus impostos na prefeitura, interessam as pessoas que são servidores da prefeitura, e interessa a gestão, né? Porque é com o pagamento dos impostos e dos tributos que boa parte dos recursos da previdência dos servidores é garantida. E que se faltarem recursos também serão, isso motivará um aumento. As questões, e aí eu vou falar dos dois termos, um é déficit atuarial e o outro é risco fiscal. Nomes áridos, nomes estranhos, mas que produzem impactos concretos nas nossas vidas. Previdência, né, todos nós aqui sabemos, é coisa de longo prazo. Cada um de nós aqui tem uma história de contribuição para depois ter uma aposentadoria, ter a proteção da Previdência. Então a gente nunca pode pensar na Previdência no ano de hoje, neste ano. Tem que pensar para várias décadas. Tem que olhar o que vai acontecer nas várias décadas. E eu quero começar saudando a gestão. Porque, infelizmente, no Brasil, ainda prevalece a conduta de se preocupar com o que vai acontecer hoje e as bombas que existem no futuro deixa explodir na mão dos futuros prefeitos, dos futuros secretários, dos futuros servidores e dos contribuintes que estiverem pagando na época, lá no futuro. Ao estudar essas questões, a atual gestão ela está vendo no longo prazo o que Luciano chamou de estruturador e não pontual. Déficit atuarial. Déficit atuarial é quando você olha para a Previdência no longo prazo e vê que mesmo tendo uma poupança previdenciária de mais de 1 bilhão, no futuro essa poupança vai acabar.
Então, quer dizer, existe uma poupança, mas é insuficiente para garantir os benefícios no longo prazo. Se hoje está garantido para os atuais aposentados, para aqueles servidores que estão contribuindo, não está, porque pode faltar. O décimo atuarial aponta isso. Então, décimo atuarial impacta na vida da gente? Sim. Porque significa faltar recursos lá na frente para que os aposentados possam se aposentar, possam gozar dos seus benefícios, ou aumentar os impostos para poder financiar aquilo que o Fundo Previdenciário não conseguiu pagar, não conseguiu arrecadar preventivamente. Então impacta na vida da gente. E risco fiscal é justamente aquela situação, aquele momento em que qualquer ente, a prefeitura no caso, não assume tantos compromissos com despesas de pessoal, despesas correntes em geral, que ele corre o risco de, ele para de investir na qualidade dos serviços públicos, né? Corre o risco de atrasar a folha de aposentados e servidores ativos, ou recorre ao aumento de impostos. O nosso estudo aponta uma preocupação muito grande com o ano de 2040, ou o período próximo a 2040. Detalhe importante, o nosso estudo é baseado nos cálculos que o Fundo Previdenciário Municipal fez. Tá? Nós vamos, inclusive, nós estamos fazendo outros, até porque teve a atualização do reajuste de servidores de 16% e outros fatos que exigem uma atualização das tendências. Mas com o que a gente já tinha, a gente tem esse período 2040 como um momento que requer muita atenção de todos. Por quê? Porque é nesse período que a poupança previdenciária que existe hoje acaba. A mídia, de um modo geral, né, no nosso país, vem acompanhando aí desde muito tempo aquilo que se chama as famosas reformas da Previdência, né? Alteração constitucional. E uma das questões muito relevantes que teve na última reforma, não vou entrar aqui no mérito da reforma em si, o que ela alterou, não alterou, mas é que ela deixou para os entes, no caso municipais, no caso do município, poder, que eu costumo chamar de customizar a sua previdência. Ou seja, ela te dá parâmetros gerais, os conceitos e fundamentos da previdência do servidor público, mas ela deixa a oportunidade de cada um parametrizar a sua condição, tanto condição até algumas regras dos planos de benefício, logicamente vão ter que ser no conceito de aposentadoria do servidor ou pensão por morte, né, para o seu dependente, mas deixa para no caso do município, algumas questões que ele pode customizar, porque aí ele pode atender o perfil da sua população, quer dizer, dos seus servidores, e conciliar isso com as condições de financiamento do sistema. E isso também está no escopo desse trabalho que se trabalha, ou seja, não tá, o trabalho da Fundação nesse aspecto enquanto consultoria é tanto você ter um real dimensionamento dos compromissos do sistema, considerando essa customização das regras de benefício e criando as fontes, identificando e trazendo para a legislação as fontes necessárias para dar sustentabilidade a esse processo, que é o que o Ricardo falou aqui da questão, para dar solução para o déficit chamado déficit atuarial. Ou seja, imagina que um sistema de previdência é como uma balança. De um lado você tem os compromissos e do outro lado você tem que ter as fontes de recursos. Ela só vai ter equilibrada se a fonte de recurso estiver dimensionada exatamente no mesmo tamanho dos compromissos assumidos. E os compromissos assumidos, eles nascem exatamente da configuração do plano de benefício, que são ali as regras de aposentadoria e pensão. É lógico que muitas regras dessas já estão consolidadas, que são dos servidores do tempo passado, servidor que já está aposentado, isso aí não tem mais o que fazer. Mas você pode criar condições melhores para o futuro. Por exemplo, a última emenda mesmo, ela impôs algumas regras obrigatórias, entre elas
obrigatoriedade de criar a previdência complementar. Né? Por que isso? Porque para tirar do custo da previdência pública uma parcela do custo previdenciário. Embora que ela também seja custo da prefeitura, porque ela tem a contribuição patronal lá também, né? Mas sai daqui do custo do que nós chamamos de regime próprio, né? Aquelas regras básicas que antes era toda imposta para todos os servidores públicos do âmbito da União, Estados e Municípios, ela abarcou apenas obrigatoriamente os servidores públicos federais. E para os estados e municípios pode se customizar. Logicamente que os servidores públicos federais passam a ser parâmetro. Não tem como você fugir muito daqueles fundamentos, daquelas regras do servidor público federal. Mas em vários aspectos você pode trabalhar internamente, que esse é um grande trabalho, o desafio, vamos dizer assim, que está posto para a Fundação, junto com a administração, buscar as soluções. E, logicamente, atrelado a tudo isso, você tem que criar condições de governabilidade, governança e governabilidade do sistema, que é mexer na estrutura organizacional da gestão desse sistema. Porque, em regra, se você pode calcular aí, os números que você pode buscar, no mínimo, um sistema de previdência tem um custo nas contas do município, no mínimo de 30%. Então, isso significa que isso é um custo elevado. Então, por isso mesmo que a própria Constituição exige que tenha que ter uma estrutura administrativa específica para cuidar disso. No caso aqui, é o que vocês conhecem aqui, o FPMA, né? O Fundo de Previdência, que precisa de uma reestruturação até conceitual de vários aspectos, que é isso também o trabalho que está no escopo do que está se buscando fazer. Esse grupo de trabalho, ele funciona permanentemente, são entregues relatórios, e esses relatórios são dado publicidade, onde todos podem fazer as observações que se fizerem necessário. Há um diálogo com os sindicatos, com os setores da sociedade. Então, é um grande e amplo debate, até para que nós, que quando chegamos em Araucária não tínhamos dinheiro nem para pagar a folha de pagamento, nós possamos ter um conhecimento mais amplo da realidade das condições do município de Araucária.